Jornalista Luzinor de Oliveira, e para encerrar a sua participação aqui no Bate-Papo Político, a semana foi bem movimentada e, pelo jeito, o governo avançou para dar mais solidez à base parlamentar na Câmara e no Senado. Solidez significa adesão, Luzinor. Significa que partidos que até pouco tempo eram aliados do então presidente Bolsonaro agora desembarcam com mais sede, com mais fome no Palácio do Planalto? Marcos Furlan, me permita, antes de dar a resposta a esse seu questionamento, Sim. no campo político, partidário e pré-eleitoral, para complementar essas informações sobre a força-tarefa que está sendo traçada pelo Ministério da Previdência Social, no sentido de analisar com mais urgência os pedidos de benefícios negados. O INSS, além daquela fila que a gente costuma falar, que hoje tem 1.800.000 pessoas em todo o Brasil, tem outra fila paralela que é formada pelas pessoas que questionaram a decisão do INSS em negar esses pedidos de benefício. São pelo menos 900 mil recursos em todo o Brasil. Aqui no Ceará são milhares também de protocolos contestando a decisão do INSS. Então, para você, ouvinte internauta, essa força-tarefa tem como foco principal a ser implantada a partir do mês de agosto a análise, a apreciação dos recursos interpostos pelos segurados e beneficiários da Previdência Social que tiveram os pedidos de auxílios e aposentadorias negados. Então, agora na área da política, mais diretamente, Marcos Furlan, respondendo a sua pergunta. Solidez significa ampliação matemática, numérica de parlamentares, de deputados federais e senadores que passam a integrar a base de apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa solidez tivemos uma semana com muitos avanços, com muito diálogo, muitas conversas no sentido do PP, Partido Progressista e republicanos, a ampliarem a base de sustentação política e parlamentar ao governo federal, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional. Paralela a essa articulação, tem também a movimentação com as lideranças nacionais do União Brasil, que é um partido que tem hoje 3 ministérios, mas está chorando por mais cargos, e a entrada do PP e do Republicanos pode dar um fôlego maior ao governo do presidente Lula, no sentido dessa base parlamentar ser ampliada em pelo menos 60 deputados na Câmara Federal. Isso porque o PP elegeu 49 deputados federais em 2022 e o Republicanos elegeu 41 deputados federais, ou seja, são 90 deputados federais, mas nem todos irão aderir ao governo, porque alguns têm ainda uma identificação muito forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro e por uma questão ideológica e também pelas brigas na base parlamentar, na base eleitoral desses deputados, o caminho será manter uma oposição mais branda, sem radicalismo, seja de direita ou de esquerda. Então, essa solidez pode se configurar ainda mais no segundo semestre de 2023, repito, dando mais tranquilidade ao governo que precisa acelerar a aprovação de muitos projetos que serão encaminhados ao Congresso Nacional. Então é um quadro que o governo comemora nesta semana e o final de semana teremos também mais articulações, mais conversas. Registre-se que nesse cenário de conversas está o líder do governo na Câmara Federal, deputado José Nobre Guimarães, cearense, que vem participando com um olhar bem diferente, bem aprofundado sobre as adesões que o governo precisa somar para garantir essa base mais sólida, mais forte, mais presente, mais aliada, mais fiel dentro da Câmara e do Senado. E para finalizar, dizer que o jornalista Beto Almeida chega daqui a pouco com outras informações também dos bastidores políticos, notícias tanto do que acontece em Brasília com reflexo no Ceará e também do que está acontecendo nos bastidores políticos, principalmente em relação à adesão do PSD, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, ao governo de Elmano de Freitas. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.